Então, novamente a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos pregando nesses dias sobre os papéis do marido, da esposa dentro do matrimônio. E hoje eu quero adentrar por aqueles temas que são muito importantes dentro do matrimônio, que é a vida financeira e a intimidade do casal. Eu quero, portanto, convidar a todos para nós lermos juntos Provérbios 31. Perdão, irmãos, vamos ler Provérbios 5. Provérbios 5. Você achou? Diga amém. Provérbios 5, a partir do versículo 15. Diz assim, Provérbios 5,15 diz: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora das tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Amém? Bem, no domingo passado eu destaquei a função da mulher, que é basicamente cooperar, ser a principal auxiliar, ajudadora do seu marido, da responsabilidade do seu marido de liderar a família. É um modelo muito criticado, principalmente pelo movimento feminista. É um modelo que eles pejorativamente chamam de modelo patriarcal, onde o homem é o líder. E aí eles pintam este líder como autoritário, abusador, sendo que nós lemos aqui, quando falamos do dever do marido, que ele não
ele não seja amargo, ele não seja grosseiro. Essa liderança, ela seja, pelo contrário, ela seja com amor. Amor este que vai colocar o marido numa posição de até mesmo por sua esposa morrer, se for o caso. Então, o que é pintado pelo mundo não condiz com o que a Bíblia diz, o que a Bíblia chama o homem, o marido, para ser. Essa liderança é uma liderança que ela motiva a esposa porque é uma liderança de amor. É como eu disse da outra vez, uma esposa que se sente protegida, que se sente cuidada, provida, amada, ela vai com liberalidade respeitar e até auxiliar, ou seja, cumprir o seu papel de esposa, a liderança deste homem que a ama ao ponto de morrer por ela. Mas, para além disso, a mulher, ela tem, eu digo, a esposa no modelo bíblico, modelo, portanto, de Deus, a sua igreja, ela tem também um chamado para dentro, para o lar, enquanto o marido tem um chamado para fora, para ir buscar a provisão. E eu deixei claro que, quanto ao dever de prover, isso cabe ao marido, sendo que a esposa pode é possibilidade, não dever. Dever é do marido de ser o provedor. Agora a esposa também pode auxiliá-lo na provisão. Mas, segundo os textos sagrados, a esposa, ela tem um chamado para o lar. Isto porque numa família se espera, num matrimônio se espera que o casal gerem filhos. E aí o cuidado desses filhos não é para ficar para o governo. A educação dos filhos não pertence ao governo, ao Estado, muito menos a avós. Pertence aos pais. E visto que o marido tem esse chamado, esse dever de ser provedor, e a mulher esse chamado para ficar em casa, uma das principais responsabilidades delas como esposa é ser mãe. Mãe que vai proteger, que vai cuidar, que vai educar, juntamente com o marido dos filhos, e também vai cuidar do esposo, por assim dizer, dando condições para que ele seja esse protetor, esse provedor, esse líder amoroso. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Tanto é verdade que em Tito, capítulo 2, versículo de número 4, se não me falha a memória, Tito 2, a gente já até leu esse versículo logo no primeiro domingo, mas eu quero ler novamente com vocês. Com isso eu estou ressaltando esse papel da esposa, de ser esta que vai cuidar do marido, lhe dando condições para ser aquele que ele recebeu a responsabilidade de ser esta mulher mais voltada para cuidar dos filhos, do esposo, cuidar do lar. Parece ser retrógrado, mas como eu disse no primeiro domingo, existem alguns problemas que são oriundos por esse modelo desconstruído, onde os dois saem para trabalhar, os dois saem para prover. Isso pode acontecer, o problema é quando se tem filhos. Por quem esses filhos são educados? Existem problemas de natureza
Por exemplo, eu vou falar de algo que eu já vi e que é comum. Os dois têm que trabalhar, os filhos ficam aos cuidados. Eu estou falando de uma família de condições humildes, né? Não são abastados, ricos. Então, não se tem como contratar uma empregada, uma cuidadora, aí se coloca na mão do Estado, se bem que o Estado obriga, né? Um período do tempo da criança, o Estado obriga, ele tem objetivo nisso. A gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas passou aquele período, vai para quem? Até que o casal chegue cansado para dar a atenção que a criança precisa, o tempo de qualidade, vai ficar com os avós. Dependendo da avó, que geralmente o avô não vai dar, ele não cuida, né? Quem cuida mesmo é a avó. Dependendo da avó, ela vai começar a interferir, mesmo que sem querer, na educação dos filhos. A criança age com, como diziam os antigos, malcriação. Ainda existe malcriação? Sim. Malcriação, comportamento que não é aceitável na sociedade ou não é aceitável nas escrituras. Aí o pai ou a mãe vai querer corrigir, ou falando um pouco com autoridade, aumentando o tom de voz. A criança reage, não está nem aí, ou então parte para cima para agredir os pais. O pai ou a mãe, né, vai querer colocar de castigo. Não faça isso com o bichinho. Não faça isso com a bichinha. E não sabe a avó que está tirando a autoridade dos pais. E a criança, ela percebe isso, ela sabe que quando fizer alguma coisa de errado, que os pais forem corrigir, ela pode se refugiar na avó. Aí já aconteceu a situação que eu conheço, do tipo, a mãe mora em cima, né, com o marido, e em tese também com o filho, e a avó mora embaixo, ou vice-versa. Eu estou tentando misturar para depois não dizer assim, rapaz, está dando meu exemplo, mas não citei o seu nome, né? Aí, a criança que se torna adolescente, malcriada, como diz os antigos, a malcriação existe, então vamos usar o termo de novo. Percebendo isso, que pode se refugiar, aí faz algumas besteiras na casa de cima, que é dos pais, os pais vai para chamar a atenção, corrigir, ela se refugia na casa de baixo. Ô vó, aqui não, na minha casa não, aqui não faça isso com a bichinha. E criança tem malícia, adolescente mais ainda. Criança, passa para adolescência com essa malícia, já vai dar ruim. Aí o que acontece? Ela, eu vou ficar aqui na minha avó, agora eu vou morar com a minha avó. É isso mesmo, fica aqui, minha bichinha. Eu cuido de você. Aí vai lá, faz caca que a avó não gosta. Aí a avó, né? Os pais não deixam corrigir não, mas ela quer corrigir. Aí vai querer corrigir, agora eu vou morar com a minha mãe de novo. Aí fica nesse jogo, eu estou falando de que eu já vi. E se torna um adulto sem disciplina, desregrado, achando que na vida vai poder fazer esse molejo. Não vai. Vai se arrebentar. Porque fora desse ambiente familiar nós temos uma selva chamada sociedade.
Então, a quebra desse padrão traz dificuldades, problemas como esse. Como esse. Certo? O texto sagrado diz: quanto às mulheres idosas, as mais vividas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de, então, dentro do cristianismo, algo que precisa ser resgatado é esse ensino verbalizado, mas também exemplificado com o viver. As mulheres mais vividas, mais velhas, mais idosas, devem ter um viver exemplar e elas terem esse exemplo de vida para instruírem as mais novas. Ao invés as mulheres, as jovens que vão casar, buscar instrução no mundo, elas buscarem nas mulheres cristãs mais experientes. Esse é o modelo ideal. Entendendo que as mais experientes, elas têm essas virtudes. Por isso, Paulo chama as mulheres mais velhas a terem essa virtude, essa sabedoria, né? A fim, veja, com o propósito de instruírem as jovens recém-casadas, não estão falando de casamento, a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu poderia dizer, como aqui se repete o amor, que o matrimônio deve ser regido pelo amor. Maridos, amai vossas esposas. Está escrito assim? Coríntios capítulo 5, Gálatas capítulo 3. E quando vai falar das mulheres, se sujeitar à liderança desse marido. Mas aqui Paulo também chama as esposas a amarem seus maridos. Então se resume ao quê? Amem. Porque quem ama vai cumprir o seu papel, entendendo que está compartilhando uma vida com o outro. E porque ama, vai querer o bem do outro. Eu quero o melhor para minha esposa e ela, em contrapartida, quer o melhor para mim. E a gente vive para que um busque o melhor do outro, em amor. Então veja, esse chamado para dentro de casa, para cuidar do lar. Bem, é verdade, esse é o modelo ideal. E a bem da verdade, quando se tem filhos, qual é o ideal? Que o marido fique em casa? Não, que a esposa fique, principalmente nesses primeiros anos de vida da criança. Para que ela se afeiçoe, para que ela seja educada pelos pais. O marido, quando ele chega ao final do expediente, ele chega cansado, mas ele tem um lar que vai acolhê-lo. Afinal, ele está trabalhando em prol desse lar. Agora, como eu disse, a esposa ela pode trabalhar fora. Inclusive, em Provérbio 31 fala da mulher virtuosa. Vocês já leram, sim ou não? E alguém podia até dizer, está aqui, pastor, a mulher é para ser essa daqui, ó, empreendedora, trabalhadora, não sei o quê, bebê. Irmão, não esqueça do que eu falei. Dever do homem, possibilidade da mulher. Ela pode até ser. Agora, tem 2 versículos no Provérbio 31 que faz toda a diferença. Toda a diferença. Quer ver? Venham comigo. 31.
Então veja, eu estou falando que no modelo ideal a esposa, ela coopera com seu marido, lhe apoiando, lhe ajudando, lhe auxiliando, sendo essa mulher que vai cuidar do lar. Mas ela também pode trabalhar fora, sabendo que algumas dificuldades serão enfrentadas. E a principal, eu coloquei os filhos, irmãos. Por que o senhor colocou filhos, pastor? Eu coloquei filhos porque a gente está falando de uma vida que nesta era, neste presente século, ela é passageira. Amém? Existe uma vida que é vindoura e ela é eterna. Nós a recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. A vida eterna. Pós-morte, adentramos os portais da eternidade, aguardando a ressurreição e o estado eterno, onde o reino de Deus será estabelecido para sempre. E nesse estado eterno não haverá morte, não haverá pranto, não haverá enfermidades, não haverá maldade. O pecado não vai existir, nem aqueles que viveram no pecado e morreram no pecado. É um novo estado de coisas. Perfeito. Perfeito. E nós almejamos este porvir, esta vida eterna, amém? Nós já desfrutamos, nós já provamos desta vida eterna, porque a vida eterna, na essência, é a paz, a comunhão e a amizade com Deus, e nós temos mediado pela cruz, amém? Agora nós geramos filhos, e uma das nossas responsabilidades é que esses filhos sejam educados no caminho do Senhor. Que eles sejam ensinados, educados, que eles conheçam, que eles amem a Deus a partir do nosso exemplo e ensino. Vocês estão me entendendo? Aí os pais, os dois muito atarefados em ter uma vida melhor. O que é essa vida melhor? É o que o mundo diz que é melhor? Poder comprar coisas mais caras, alimentos mais saborosos, enfim, o que é essa vida melhor, mas não ter tempo para cumprir a missão de educar e salvar os filhos. Já pensou, os dois vão para o céu, vão morar a eternidade, é lógico que lá não vão ser casal. Casamento é para aqui, não para lá. E os filhos não vão, porque nós nos esforçamos para dar o melhor comer, o melhor vestir, a melhor educação secular, formamos em medicina, em advocacia, mas os dois se perderam, porque não foram criados e educados no caminho do Senhor. É lógico, eu estou falando de casal que os dois trabalham. Não estou falando de outra realidade em que a mãe, devido à irresponsabilidade do marido, ou enfim, existem vários fatores porque se separam, né? Escolhas erradas costumam ter um relacionamento que não vai dar certo. Aí a coitada tem que assumir. Ela tem que trabalhar. Essa criança vai ficar com quem? Vai ficar com alguém. Vai ser educada como? Graças a Deus que pelo menos 2 vezes na semana na igreja que eu congrego tem uma escolinha. Mas é pouco. Eu sei o que tem que fazer mais. Mas eu já chego tão cansado, tão cansada. Como é que eu vou dar atenção? Como é que eu vou ensinar? Tem que dar um jeito, porque o que está em risco
é a eternidade de uma alma que lhe foi confiada como filho. Então é melhor. É muito mais de Deus. Vou chamar até de sagrado. Abster-se de ter uma renda melhor e poder ter recursos materiais mais abundantes, mas encaminhar os filhos no caminho do Senhor e cumprir a missão, do que dar tudo e perder essa alma. Quem está me entendendo? Então o modelo está aqui. Agora veja bem, a mulher virtuosa, rapaz, 10. Mulher que trabalha, que acorda cedo e tal, empreendedora. Olha o versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece o braço. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Então nem de noite a mulher acorda cedo e tal, é empreendedora, ela vê um terreno, rapaz, aqui dá certo eu comprar, fazer um empreendimento aqui, mas 10, lê o 31, todinho assim, rapaz, eu queria ter uma mulher assim. Se você não entender a responsabilidade de ser pai, só que tem um detalhe aqui, irmãos. Qual o detalhe? Versículo de número 15. É ainda noite, ou seja, de madrugada, e já se levanta. Nossa madrugada aqui, 5 horas da manhã, né? Está começando a clarear. 4. E dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Então presta atenção. Mulher virtuosa, pastor, é por isso que eu trabalho, eu tenho base bíblica aí. Você tem mais base bíblica para ser mãe e esposa do que ser essa mulher que trabalha fora. Porque esse detalhe faz toda a diferença. Qual o detalhe, pastor? Ela tem empregadas. Vou repetir, ela tem empregadas. Significa dizer que não é uma mulher de condições humildes, é uma mulher de condições abastada. Ela pode se dar o luxo de trabalhar fora. Por quê? Ela tem empregadas para cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Segundo detalhe, versículo 28, está dentro do 31 aqui, eu não estou falando nada além. Levanta-se seus filhos e lhe chama ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então vai um conselho aqui já, dentro das escrituras por maridão, além de tratar com amor, ser esse protetor, esse provedor, esse homem que não é rude no papel de marido, também elogia sua esposa. Está aqui, ó, maridão elogiando a mulher virtuosa. Mas vocês pegaram um detalhe aqui muito importante da mulher virtuosa. Os filhos lhe elogiam. Entende-se que filhos elogiando não são bebês de colo. Está me entendendo? Não são crianças na sua tenra idade, na sua primeira infância. Já são filhos criados. Ou seja, qual é o ideal? Mesmo para a mulher virtuosa,
que no tempo em que vai gestar, que vai dar à luz, na primeira infância, ela tem que ser esta, ela deve ser essa que vai dar os primeiros cuidados, o primeiro afeto, as primeiras instruções, que vai impressionar, que vai educar os filhos até uma certa fase da vida. Agora eu posso sair para trabalhar, somar com meu esposo. Então, é algo que esse trabalhar fora pode se fazer antes e depois. Quem está me entendendo? E depois. E não durante a primeira infância da criança. Eu vou falar um negócio muito sério. Eu era para estar em outro ponto aqui, irmão. Eu estou me detendo aqui porque é muita coisa para desconstruir, porque o mundo passa outra forma de pensar. Só que ele não está nem aí para as consequências. Na verdade, ele quer que a gente se arrebente nas consequências e os filhos se tornem cidadãos que não respeitam, não têm afeições por seus pais. E respeitem eles, os representantes do Estado. Então, veja, as próprias Escrituras dizem que nós devemos disciplinar os nossos filhos enquanto há esperança. Existe uma fase da vida dos filhos, principalmente na tenridade, que ele precisa receber uma atenção quanto a tudo, inclusive quanto à educação, porque a sua personalidade está sendo ali formada. Preste atenção, é na infância que a personalidade da criança ela está sendo formada. Ela praticamente fica mais, ela vai ser definida na adolescência. Na adolescência ela vai ter que fazer escolhas em contato com outros grupos sociais, para além do familiar. Ela vai ter que decidir quais são os valores que eu vou levar para a minha vida, que vão nortear a minha vida. Os valores passados pelos meus pais ou por este grupo a qual eu estou me relacionando agora. Vocês estão me entendendo? Então veja, na adolescência é definido, mas é definido a partir do que ele recebeu na infância. Ele tem que chegar na adolescência muito bem enxertado, cultivado, educado, para quando ele for confrontado com outros valores, outros princípios, ele decidir pelos princípios do reino, a qual os pais têm dever de introjetar na criança. Estão me entendendo? Aí vai, primeira infância, deixa com os avós, deixa com a creche, deixa com todo mundo. E a gente está trabalhando para dar do melhor para o nosso filho. Isso não é o melhor. Você vai perder o seu filho. Amém? Eu posso sair daqui? Então veja, são casais, são novos. Aceitem o conselho das Escrituras, inclusive que eu vou dar, vou até antecipar. Faça uma reserva de valor. Trabalhe para ter uma certa estabilidade financeira, preparando-se para o tempo em que segundo as Escrituras, ideal que seja a esposa, possam ficar no lar, lançando essa boa semente na criança, no filho, a fim de que o filho cresça e ame o Senhor e seja salvo. Amém? Depois,
Está com vontade de trabalhar, minha irmã? Está com vontade de melhorar de vida na parte financeira? Vai. Se bem que o ideal é investe no cidadão. Bota esse homem para estudar. Pega a visão varões. Além de estudar, ora a Deus, que nem o pastor orou. Senhor, eu quero que o Senhor me agracie. Eu peço ao Senhor que me dê condições de sustentar a minha família sem a necessidade da minha esposa estar trabalhando no secular. Então, estudo, trabalho, oração e o propósito vai dar certo. Amém? E assim, vocês sabem que eu sou um cara que estudei, né? Eu quero estudar mais um pouquinho. Posso passar daqui? Amém? Jesus. Então, minhas irmãs, preste atenção, porque você é a principal ajudadora do seu marido, apoiadora, como eu destaquei bem na mensagem passada. Então, cuidado com o conselho que você vai dar ou com o conselho que você vai deixar de dar. Maridão, você entende que a palavra final está com você. Então, esteja ciente da sua responsabilidade. Você pode levar a sua família para frente ou afundar a sua família num abismo. Varão, entenda que a sua principal adjuntora auxiliar é a sua esposa. Então, ouça ela. Agora, veja, irmão, ó, o maridão tem que ouvir, dando crédito à sua esposa. Agora, a esposa tem que ter sabedoria para aconselhar, senão o negócio não dá certo. Exemplos bíblicos. Sara deu um mau conselho para Abrão. Até hoje, isso foi tipo quanto? 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos depois de Cristo, tá bagunça no mundo por causa de um conselho mal dado de uma esposa sem sabedoria. Deus disse que vai te fazer pai de nações. Eu sou estéril. Você também não está muito animado para namorar, meu marido. Mas eu tenho uma serva aqui que está novazinha. Pode ser que você se empolgue com ela. Eu vou te dar a minha serva para que você se deite com ela. E o filho da serva é teu filho e meu também. Vai lá, meu marido. Ele está falando de outro tempo, viu, irmão? Que essas bagunças aí podia. Aí o Abraão, rapaz, não apenas autorizado pela esposa, aconselhado por ela, olhou para Agar assim, ó, só o filé mesmo, é agora. Nasce Ismael. Aí vem Deus, depois de um tempo, diz assim, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão vai ser sobremodo grande. Ele diz, Senhor, ai não, isso daí foi antes. Aí o Senhor chega para Abraão e diz, Abraão, a promessa que eu fiz é de um filho que vai sair das tuas entranhas e da tua mulher. Mas ela já cessou o ciclo de virilidade dela, eu também já... Mas eu não prometi, daqui o tempo determinado, a tua mulher vai ter um filho. Ela riu, tá rindo de quê? Eu não estou rindo, não. Aí vem o Isaac. E aí começa a rivalizar o Ismael com o Isaac. Pela atenção, pelo amor, de seu pai Abraão. E até hoje... os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, os descendentes de Ismael, os árabes, os descendentes de Isaac, os judeus, eles não têm paz. Vivem em conflito.
conselho mal dado. Então, mulheres, tomem cuidado, porque o teu marido te escuta. Varão, preste atenção nas tuas decisões, porque mesmo sendo mau conselho, não, mas foi a mulher que deu, você vê a bagunça que o Adão provocou, inclusive para nós, porque ouviu Eva, não foi? Isso foi uma mulher que tu não adianta, Adão, a decisão era tua, tu arrebentou tudo. Que ela te deu um mau conselho, tu... Assim foi Acã pecou, escondeu o pecado na tenda que representa a casa dele, ele arrebentou com ele, arrebentou com toda a família dele. Ananias e Safira, mulher, vamos vender nossa propriedade, vão dar, amém, meu esposo. Vendeu, vamos dar tudo, amém. Aí quando pegaram a bufufa, o marido disse, rapaz, é muito dinheiro, vamos dar não, mulher, vamos dar só a metade. Ela, amém, meu marido. Então cuidado. Marido nas decisões que tu toma e mulher nos conselhos que você dá. Cuidado no apoio que você está dando no teu marido também, porque se você estiver decidindo errado, tu vai se arrebentar com ele. Por isso, conhecer a vontade de Deus é a melhor para os dois. Toda decisão baseada na palavra de Deus vai resultar em bênçãos, nunca em maldição. Amém? Deixa eu tentar falar, eu ia falar da parte da sexualidade aqui. Por isso eu li Provérbios 5, a partir do 15. Mas, devido ao tempo, eu vou falar da parte das finanças, porque é uma das coisas também que traz muito conflito. Quando os papéis não são bem definidos e vividos, conflito. Ah, pastor, eu pensava que o senhor ia dar exemplos mais práticos. Irmão, é simples. Se o cara ama a esposa, ele não é para tratar ela com ignorância. Paulo fala isso aos Colossenses capítulo 3, né? Pedro fala que deve tratar a esposa com honra, né? Vendo-a como a parte mais frágil, portanto que precisa de mais cuidado, de proteção. Esse marido vai ser ignorante com a esposa, esse marido vai desprezar a esposa, esse marido vai estar distratando a esposa, sim ou não? Se ele seguir a palavra de Deus, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que deve honrar. Eu acabei de dizer aqui, deve elogiar. Do outro lado, se a esposa considera o seu marido, ela respeita o que Deus lhe entregou, né? Confiou a ele seu líder, ela apoia isso, ela respeita isso, ela vai estar envergonhando o seu marido na frente dos outros, sim ou não? Ela vai estar desrespeitando o seu marido na frente dos outros, sim ou não? Nem em casa. Avalie na frente dos outros. Se ela entendeu que ela deve cuidar do marido dela, porque por outro lado o marido dela cuida dela, ela vai estar tendo dificuldade do marido pedindo alguma coisa ela fazer por ele, se quando ela pede ele faz por ela, sim ou não? Vai ter dificuldade, sim ou não? Ah, Jesus, eu não queria falar, não vou falar. Ai, ai. Deixa quieto. As irmãs, eu estou de bem com as irmãs aí, Ava. Deixa quieto. Aleluia. Jesus. Irmãos, eu vou falar dessa parte da sexualidade, tá bom? Preste atenção. O que eu vou falar vai soar estranho para o ouvido de muitos. Por quê? Porque o mundo fala outra coisa. Mas veja, eu estou falando para um público que entende que a palavra de Deus é Deus falando. Portanto, é o padrão de Deus. E Deus, ele tem o melhor. E a gente decidiu, ao entregar nossa vida ao Senhor Jesus,
a viver segundo a palavra dele, a vontade dele, o padrão do reino. Amém? Então, quanto à sexualidade, ou o sexo no matrimônio, ele tem basicamente dois propósitos. O sexo, primeiro, é dentro do matrimônio, certo? Fora dele é pecado. Ele tem basicamente dois propósitos. Primeiro, a procriação, gerar filhos. Quando eu digo primeiro, segundo, não estou dizendo esse é mais importante do que esse outro aqui, não. Estou falando dos dois propósitos. E o segundo, para a alegria da galera, é gerar prazer. Prazer. Sexo é para gerar prazer. Para o casal, tipo assim, é nós. Tu é minha, eu sou teu. Sabe aquele negócio de gemer sem sentir dor? De virar o zoinho? Prazer, irmão. Prazer. E aí, quanto a ter filho, nós temos o Salmo 128, que eu li no domingo passado, no versículo de número 3. Aqui nós temos a família abençoada. Diz assim, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Então, sim, o sexo no matrimônio, segundo o padrão do reino, é para gerar filhos. Pastor, eu não quero ter filhos. Bom. Não é o ideal. Até porque existe uma... É do ser. O homem querer ser pai e a mulher querer ser mãe. É natural. Certo? É natural. Os motivos pelas quais não quer é que aponta para algo para além do que é natural, que é muito pro egoísmo. Mas enfim, enquanto os crentes, os católicos, o povo ocidental não quer ter filho, não está tendo filho, os muçulmanos estão tendo filho aí a rodo. Misericórdia, não é para dizer a rodo, né? E daqui uns tempos, eles vão ser maioria no mundo, e os muçulmanos têm aquela lei deles, viu? Se não é pela vontade, é pela força. Mas vamos nós. Também é para gerar prazer para o casal. Provérbios 5, versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derrama-se-ia por fora das tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Todo o contexto do 15 ao 20 está falando da relação íntima, portanto, sexual do marido para com a sua esposa. E ele usa uma metáfora da cisterna, certo? Mas não é aquela, é que nem um poço, na verdade, que a água mina, né, dentro dele. Ele usa essa metáfora. A cisterna, esse manancial, é a esposa. E aí nós temos
no versículo 18, um chamado: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Está falando de prazer na relação sexual. Porque a relação sexual dentro do casamento é uma bênção e é para gerar prazer mesmo. Agora veja, alegra-te, né? Em outras versões tem deleita-te. Está no masculino, né? Falando do homem para com a sua esposa, mas é lógico, é um casal. Do mesmo modo, a mulher deve se deleitar na relação sexual com o seu marido. Eu poderia ler alguns textos lá em Cantares, capítulo 8, mas eu deixo aí para os casais darem uma mergulhada depois. Mas essa parte do prazer tá clara, amém? Deleita-te. Quem é o teu manancial? A tua esposa. E aí nós conseguimos ver algumas coisas, alguns ensinos aqui importantes. Por exemplo, bebe a água da tua própria cisterna. Está falando de fidelidade. Fidelidade. Própria cisterna. O marido tem a sua própria esposa. E a esposa tem o seu próprio. Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 7. Se não me falha a memória, o versículo de número 3 ou é o 4. Está falando de uma exclusividade, de uma fidelidade do esposo para com a sua esposa e da esposa para com o seu marido. Ressalta-se, vocês estão me ouvindo? Ressalta-se o valor da exclusividade. Mas pastor, por que o senhor está repetindo isso? Porque no mundo destaca-se o valor da variedade e despreza-se a exclusividade. Quer ver um exemplo? Quem é o cara invocado? É o pegador, né? O pegador é que pega várias. E agora, o mundo está seguindo para ser mais devasso do que já era. E agora nós temos também a mulher pegadora. Que eu não sou velho, mas no meu tempo que eu namorava, ainda descrente, né? A gente fazia aquela diferenciação. Essa menina é para namorar sério e essa daqui é para, já sabe. Eu não estou falando de prostituta. Estou falando de meninas. Hoje em dia, dado ao incentivo, as meninas estão sendo incentivadas para ser igual o homem, como? Pegadora. Ou seja, se perder aquela assim, essa é para namorar e casar, acabar com essa turma e ficar só aquelas da... Eu estou procurando uma palavra que não seja pesada, tipo, da sem vergonhice. Então, se ressalta, se dissemina, se incentiva a essa promiscuidade, essa falta de fidelidade, e também se combate a exclusividade. Como? Rapaz, eu ouvia isso, certo? Quando eu não era descrente. Rapaz, comer do mesmo prato cansa. Bom é comer fora. Também metáfora.
Metáfora. Para dizer o quê? Isso é um incentivo ao cara começar a desejar ter relações com mulheres que não é a sua. Isso é o mundo. Isso é o mundo. E o que as Escrituras? Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. O homem valorar, e a mulher também. Eu tenho o meu amado, eu tenho a minha amada, ela é minha, ele é meu. Também é errado isso daí, pastor. Não, não é errado não. É errado é o que o mundo diz. Sabe, você deve dar valor, tipo, cara, no meu poço só quem bebe a água sou eu. Ninguém mais se achega e toca na intimidade da minha esposa, porque é meu poço. Inclusive, senhores homens, me agradeço. Na verdade, agradeço a palavra de Deus, porque ouvindo uma turma falando, né? E não vi somente de uma boca, vi de duas. Que o homem, ele vê a traição diferente da mulher, né? Tem muito a ver com isso, porque a mulher, quando ela vê a traição assim, ela pensa logo: você gosta mais dela do que eu? Você acha ela mais formosa, mais bonita do que eu? Você está apaixonado por ela? É para fora. O homem, quando ele é traído, a primeira coisa que ele pensa é: mas vem cá, ele teve relação com você, você teve relação com ele. É uma ideia de, peraí, ele se uniu à minha mulher, ele teve intimidade com ela, que isso é próprio somente para mim. E aí o homem tem mais dificuldade de perdoar uma traição quando há essa relação sexual. Aí eu vou e leio e vejo o incentivo que é para o homem ele valorar a sua esposa e ele, portanto, se deleitar na relação sexual com ela. A ênfase, a exclusividade, irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para o marido, isso é maravilhoso para a esposa, porque a esposa vai saber que é valorizada pelo seu marido, se ele for um seguidor da palavra. Isso daqui é tremendo, porque o incentivo é: você quer desejar alguém, deseja a sua mulher. E pastor, e quando eu estiver assim, nas madrugadas, vendo o TikTok, e aparecer aquelas mulheres seminuas, ou no Instagram, ou no Kawaii, e eu entrar pelos sites, você está pecando. Você não está valorizando a exclusividade que você tem. Você tem uma esposa, você tem uma mulher que é sua, e você deve ser dela. Você está sendo infiel. Você não está dando à sua mulher o valor que ela merece, que lhe é devido, que a palavra lhe chama a dar. Aí o homem de Deus, cônscio da palavra, obediente à palavra, quando ele é tentado, ele lembra da palavra: não, eu devo dar o devido valor ao meu manancial. Isso é tremendo, porque os homens é atraído mais pelo que? Pelo que vê.
mas o que eu vejo vai ser direcionado pelo que eu acredito. Então eu evitarei de ver coisas, porque eu tenho um compromisso de fidelidade com a minha esposa. Você está me entendendo? Sim ou não? Fidelidade, exclusividade. De encontrar na esposa o seu contentamento, a sua satisfação. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque o mundo diz que o modelo cristão, ele falhou. É por isso que tem mãe solteira. É por isso que tem filhos sem criados, sem a presença do pai. É a mesma coisa, né? A questão é que esses homens, eles não eram homens de Deus. Eles não tinham a palavra de Deus como princípio e regra de fé. Porque se eles tivessem, eles teriam contato com essa instrução e ele ia entender, ia viver que eu me deleito, eu encontro contentamento, eu me realizo, os meus desejos sexuais são plenamente satisfeitos com a minha esposa. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês, não vai ser mais segredo, vai até em tom de conselho. Irmão e irmã, serve para a irmã também. Quando o teu fogo estiver baixo, ou quando o teu fogo estiver alto, mas é por outro ou por outra, dadas as imagens que nos afetam, né? A pornografia está aí, viu? Para destruir casamentos. E fazer com que o marido não tenha prazer com a sua esposa, nem a esposa com o seu marido. Então, quando o teu fogo estiver aceso, mas de desejo por outro ou por outra, faça o seguinte, porque a consciência vai ficar cobrando. Ei, seu desviado. Ei, sua desviada. Volta para a palavra. Tu está pecando. É ou não é? Corrobora a consciência, irmão. E quanto mais nós conhecemos, mais ela é forte na cobrança. Aí junto com a consciência tu vai para a oração, irmão. A gente não ora pedindo cura, a gente não ora pedindo livramento, a gente não ora pedindo um bocado de coisa. A gente é para orar também. Senhor, que eu tenha desejo por minha esposa. Senhor, que eu tenha desejo para o meu marido. Outro dia chegou uma irmã, pastor, é normal. Outro dia não, faz tempo. Pastor, eu estou orando porque o meu marido me procura. Muitas vezes. Irmã, deixa de orar, irmã. Essa oração aí não é de Deus, não. Isso é para fazer outro tipo de oração. Qual é, pastor? Ore para que você corresponda ao desejo dele. Porque ele está certo em te desejar e ele está certíssimo em te procurar. Você está erradíssima em não se deixar achar, ainda procurar em Deus o livramento. Vocês estão me entendendo? Então veja que na prática a gente vai porque a gente tem um princípio. Ora, se o homem é para se deleitar no seu manancial, o manancial dele é a esposa dele, então a esposa dele também tem que se ver como um manancial do marido. Vem, amor. Vocês têm que ler Cantares. Jovens, não leiam Cantares. Até porque lá em Cantares já está dizendo, não desperte o amor, enquanto, né, não for, como é que é aí? Não desperte se você não vai poder saciar ele não. Então jovens, não leiam Cantares. Fica em Provérbios, vai para os outros textos.
Vamos abrir em Coríntios, eu estou encerrando aqui, já fui. 1 Coríntios. Então veja, fidelidade, exclusividade, é encontrar o contentamento, a satisfação no seu cônjuge. Vale para os dois. Irmã, é por isso que eu digo, irmã, queira ter um caba crente, irmã. E agora, nos dias de hoje, varão, queira ter uma mulher crente, porque lá no mundo está incentivando, é para ser pegadora, promíscua. A Bíblia tem um nome para isso, é promiscuidade, que pertencia a alguns homens, agora está se adentrando para algumas mulheres. Deixa eu encerrar aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 7. Ficar nesse ponto. Versículo de número 3, versículo de número 4, versículo de número 5. É o texto que, se não for compreendido e se não tiver realmente um coração que esteja disposto a viver a palavra, entendendo que a palavra de Deus, ela é a melhor, portanto, se eu sou de Deus, eu a vivo. Se não tiver, não tem como não ver dificuldade nesse texto. Mas olhe, o marido pague à mulher a devida benevolência. Eu vou ler em outra tradução. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa. O que são os deveres conjugais? Pastor, é ser protetor, é ser provedor, é amá-la, é dar-lhe atenção, enfim. Não, ele está falando de relação sexual. Nesse contexto é relação sexual. Não que não deva ser as outras coisas. Para com a sua esposa, e da mesma forma a esposa para com o seu marido. Pague, existe um dever. O maridão tem um dever de saciar os desejos da sua esposa. E a esposa tem o mesmo dever para com o seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Sabe aquela frase, meu corpo, minhas regras? Não cabe num casamento cristão. Nem para aborto, nem para dizer, não, eu não estou afim, eu não quero e eu não vou. Pois você tem que querer, você tem que estar afim, porque eu sou teu marido, você é minha esposa, eu não vou atrás de outra mulher, porque você é o meu amor e o meu deleite está em ti. E você tem que também se deleitar em mim. Ah, mas eu não estou com vontade. A gente faz uma campanha. Porque assim, preste atenção, irmãs, ó. Deixa eu defender os homens. Rapaz, os homens gostam, parece que os homens gostam mais do que as mulheres, né? Assim, no modo geral. A mulher ficou zangada, hoje não tem. O homem ficou zangado, tá zangado, tá zangado. Se a mulher chegar, amor, amor. Não quero conversar não, amor e tal. Amor, vamos pro quarto, vamos namorar. A gente vai conversar. É assim, né? Isso é do homem. Então, irmão, não dá vacilo não. Tem casais que aconteceram adultérios. Quando se foi conversar, rapaz, 6 meses que eu não me deleitava no meu manancial. Como assim? 6 meses que a mulher não... 6 meses. É lógico, quando Deus vai cobrar, Ele vai cobrar dele, sim, mas você não era para ter pecado. Mas ela também tem culpa, sim ou não? Como é que a mulher passa 6 meses? E não era porque estava doente.
É porque eu estava zangado com alguma coisa e tal, não sei o quê. Não, irmão, vamos passar essa zanga aí. Eu não passo a minha zanga bem ligeirinho? Ah, mas você é diferente. Mas vamos para a Bíblia. Eu estou deixando de te amar, estou deixando de ser provedor, estou deixando de ser protetor, eu estou deixando de cuidar de você, de dar atenção. Estou não, então pronto, eu estou cumprindo meu dever, cumpro o seu também. E vamos namorar. Oh, pastor, assim é estupro. O mundo quer que você pense assim. O mundo não quer que você viva em fidelidade com seu marido e com a sua esposa e se deleite com ele e com ela até o fim dos teus dias. Não quer. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido, e também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Sabe aquela história? Rapaz, cheguei cansado. Ô, mulher, hoje não, mas eu estou querendo é hoje, meu filho. Te vira aí. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Em outra versão, portanto não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Os dois têm que combinar aqui, vamos passar um período para a gente buscar a Deus, em jejum, em oração. Aí nesse dia não tem, até parece que é todo dia, né? Nessa semana não tem, tá certo, tá combinado, é tipo isso. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. E ele começa dizendo que se o homem ou a mulher, né, ele não conseguir se conter, ficar vivendo de abrasamento, aquela vontade de querer namorar e não poder, e aí se masturbar, tipo dessas coisas, é melhor que se case. Então ele está falando da relação sexual aqui. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Ah, pastor, mas se eu for olhar assim como um dever. Não olhe como um dever. Olhe como você, varão, você tem uma mulher que te deseja. Você, varoa, você tem um homem que te ama e te deseja. Que ele se satisfaz, se realiza em você. Varão, a tua mulher se satisfaz e se realiza em você. Veja por esse lado. Você pode ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Oxalá que a partir desse dia encontrem homens dizendo: meu amor, hoje eu vou beber do meu manancial. E por outro lado tem a esposa dizendo: vem, que eu estou transbordando de água para você. Aleluia. Pega a visão, meu irmão. Os solteiros ficam só na oração. Cadê o meu? Cadê a minha? Jesus, manda, Senhor. Glória a Deus.